Você já ouviu a voz de Deus e simplesmente ignorou? Ou pior, endureceu o coração? Isso é o que aconteceu com Jerusalém. E as consequências foram terríveis. Mas há esperança. Nesta lição, vamos ver como Deus usa o juízo não para destruir, mas para restaurar. Fique com a gente e descubra como não fazer os mesmos erros que Judá cometeu. Vamos para os nossos slides. Aqui estão os nossos slides. A lição de número 11 da classe de jovens, a queda de Jerusalém. Para nós darmos e entendermos como se deu isso, nós vamos usar esse método esse recurso para melhor compreendermos. E aí nós vamos fazer algumas leituras, e isso é importante para nós compreendermos. Também quero deixar claro que a nossa leitura ela será de uma maneira resumida, dando esse, como a gente pode dizer, mais conteúdo para que você também possa explicar melhor. Vamos lá. O primeiro slide, nós vamos trabalhar a introdução. Aqui é a introdução. A queda de Jerusalém é um período muito triste da história de Judá, mas cheia de lições sobre a justiça e a bondade de Deus, vista que no fim trágico de Zedequias e no livramento de Jeremias, mostrando que Deus retribui a cada um segundo as suas obras e continua conduzindo a história sem perder o controle. Então, a introdução da lição ela já vai deixar que o que nós vamos tratar será uma questão que será a destruição de Jerusalém. Chegou o ápice, aquilo que Deus tinha falado por intermédio dos seus profetas. E especificamente desta lição, o profeta Jeremias, quantas vezes ele profetizou, quantas vezes ele usou recursos como parábolas e ilustrações para tentar, de alguma maneira, trazer o povo de Judá, o povo de Israel, ao arrependimento. Então, esta lição é uma lição também para nós tirarmos lições para a nossa vida cotidiana. Aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós estamos fazendo, também iremos colher. Vamos lá. O primeiro ponto, e a lição ela está subdividida em 2 pontos, e em cada ponto terá os seus 3 tópicos. O primeiro ponto é a queda de Jerusalém. O segundo ponto é o juízo de Deus. A queda de Jerusalém. E aí nós temos aqui uma síntese do primeiro ponto, a queda de Jerusalém, e o seu, como a gente pode dizer aqui, o seu tópico, a palavra de Deus se cumpre. Vamos ler o slide. Jeremias não falava por conta própria. Ele anunciava o que Deus já havia determinado. Se o povo não se arrependesse, a Babilônia viria, Jerusalém seria invadida e a cidade destruída. O povo, porém, preferiu ouvir falsos profetas que prometiam paz, ao invés de dar crédito ao alerta de Deus. Mesmo assim, a rejeição da mensagem não impediu o cumprimento da palavra. Tudo aconteceu exatamente como o Senhor disse. Então nós temos aqui que Deus cumpriu a sua palavra. As profecias, por intermédio de Jeremias, Deus cumpre. O povo não se arrepende. O povo prefere rejeitar e dar as costas à palavra de Deus. Então Deus cumpre a sua palavra. Jerusalém cai. O próximo slide também ela vai trabalhar esse primeiro ponto, que é a queda de Jerusalém, porém, agora trabalhando essa questão aqui, que é Jerusalém é invadida. E aí nós temos o que? O rei Nabucodonosor cercou a cidade. O cerco durou cerca de 18 meses. Nesse período, o povo ficou sem suprimentos. A fome se tornou severa e a situação dentro da cidade ficou desesperadora. Quando finalmente os príncipes da Babilônia entraram e se assentaram na porta da cidade, aquilo simbolizou: Jerusalém caiu. O inimigo tomou controle. Então, essa síntese aqui, querido, do segundo tópico, ela vai trabalhar a invasão em Jerusalém. Então, é bom que o aluno, e tanto como o professor, deva se aprofundar. A lição ela tem mais conteúdo, mais informações. Então, aqui nós estamos apenas dando um gancho, uma síntese, uma pequena introdução do que esse tópico e esse primeiro ponto está tratando. O terceiro tópico é Jerusalém é destruída. Então você percebe que há uma progressão, há um progresso, senão, vejamos só, nós temos a palavra de Deus vai se cumprir, ela se cumpre. O segundo tópico, Jerusalém é invadida. E o terceiro tópico, Jerusalém é destruída. Os caldeus queimam a casa do rei, as casas do povo, derrubam os muros que a queimam
os muros e queimam o templo. Os muros representavam segurança e ordem. Sua queda significava vulnerabilidade total. O templo era o centro de culto e a identidade espiritual do povo. Destruir o templo atingia diretamente a fé e a alta imagem de Jerusalém. Também foram mortos líderes importantes e levados cativos muitos habitantes. A mensagem por trás disso é dura, mas clara. Quando o povo insiste em viver longe de Deus, as consequências chegam e podem afetar todas as áreas: espiritual, social, política e emocional. Vejam só, querido, o quanto a desobediência, a frieza, a insistência em não se arrepender, ela tem consequências. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Nós não estamos isentos também hoje na atualidade, querido. Apesar que parece e dar a entender que Deus não está disciplinando ou nos disciplinando quando rejeitamos a sua palavra, quando rejeitamos a sua palavra, quando damos costa à sua palavra, quando ficamos indiferentes à sua palavra. Talvez observando e vendo as coisas, mas só que Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Aquilo que o homem semear, ele também se fará, ele também colherá. Há um ditado, há vários ditados, né? Aquele que colhe vento, colhe tempestades. Aquele que colhe amor, vai colher pessoas amantes, pessoas amorosas. Então, vamos, querido, plantar. Vamos, de alguma maneira, semear a obediência, ao arrependimento, que o fruto do Espírito venha transbordar e frutificar em nossas vidas. E aí, querido, nós temos agora o segundo ponto, que é o juízo de Deus. Então, tudo isso, querido, nós estamos fazendo apenas uma síntese da lição, para que tanto o aluno como o professor leia a sua lição, faça as suas anotações, pesquise mais a fundo, desenvolva recursos, exercícios, dinâmicas, e use o método, pode ser por slides, use métodos de ensino, pode usar um tipo de recurso que pode ser todo o seu método de ensino. Vamos lá. O segundo ponto é o juízo de Deus, e o primeiro tópico é a ira, justiça e juízo de Deus. A Bíblia mostra que a ira de Deus não é um descontrole emocional, isso nós precisamos enfatizar. A ira de Deus, querido, ela é diferente da ira do homem. A ira do homem, ela é repleta de injustiças, imperfeições e ódio. E, como a gente pode dizer, amargura, ressentimento. Não. Quando Deus se ira, ele ira em perfeição. Ele ira em santidade. A sua ira, querido, é o resultado da sua santidade. A sua santidade é o resultado do seu zelo. Ele ama, então ele precisa disciplinar. A sua disciplina, ela traz essa ira, ela traz essa justiça. Ela é a reação justa, santa, reta de Deus contra o pecado. Deus não pode ser indiferente ao mal. Sua ira está ligada à sua justiça e à sua santidade. Por isso, quando o povo persiste, quando eu persisto em não me arrepender, em pecar contra Deus, em ser indiferente às coisas de Deus, às obras de Deus, ao reino de Deus, o juízo se torna inevitável. Então é necessário, querido, nós nos arrependermos, nós voltarmos atrás, buscarmos a Deus enquanto ele se pode ser achado, quebrantar, rasgar o nosso coração, abrir as nossas vestes, chorar, pedir a Deus perdão, para que ele possa nos restaurar, para que ele possa restituir, para que possamos ter acesso a Deus. O segundo tópico, ele vai trabalhar a retribuição divina. Então Deus vai retribuir aquilo que o povo de Judá fez. Aconteceu porque Jeremias e o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi falta de aviso, não foi algo repetindo. Vejam só, querido, desde a primeira lição, nós temos o contexto que Deus falou ao povo em diversas maneiras, ou melhor dizendo, em todo o tempo. Deus estava avisando, olha, vem outra nação e eu usarei Babilônia para julgá-los. Eu usarei Babilônia, o Império Babilônico, para discipliná-lo. E eles não deram ouvido. E Deus vai falar, olha, haverá mortes, haverá fome, haverá destruição, haverá calamidade. Voltem-se para mim, deixe os fortes ídolos, deixe a idolatria, deixe de fazer a injustiça. Olha, alimente o pobre, seja justo com as causas que o povo tem colocado diante de vocês. Não foi falta de aviso, não foi algo repetindo. Deus deu tempo, falou, enviou profetas, insistiu, mas o povo não quis se quebrantar, o povo não quis se arrepender, o povo não quis reconhecer que estava no erro. Então aqui eu quero também, querido, trazer a nossa vida. Querido, não permita, não deixe você ficar indiferente às coisas de Deus. Não ache que
ir para o culto, ir para a escola bíblica dominical, ir para os cultos de doutrina, ir para os trabalhos a nível de área, ao nível de campo, ao nível de setor, seja apenas uma questão corriqueira. Não permita que o culto se torne apenas uma questão religiosa, uma questão insolsa, insípida, sem verdadeira adoração. Mas o povo não quis se quebrantar. Então chegou o momento em que Deus precisou agir com juízo. Isso confirma o princípio de Romanos 2, de 5 a 6. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Vamos agora para o terceiro tópico e o último deste segundo ponto, bom, que é propósito do juízo. Deus não tem prazer em destruir. Vocês se lembram, Deus é perfeito. Ele é amor, ele é justiça. Ele é misericórdia, mas ele cumpre com a sua palavra. O objetivo não é simplesmente punir, mas corrigir e disciplinar. O juízo sobre Jerusalém não tinha um propósito pedagógico, quebrar o orgulho, derrubar a falsa segurança e levar o povo ao arrependimento. Mesmo no juízo, há graça, porque Deus está chamando o seu povo de volta a si. É disciplina que visa a restauração, não vingança. Irmãos, Deus não se vinga. Deus não tem amargura, Deus não é ressentido, Deus não é como o homem quando ele traz o seu juízo, quando ele nos julga, quando ele nos disciplina. Oxalá, queridos, cairmos nas mãos de Deus para sermos restaurados, que Deus nos discipline, que Deus possa, de alguma maneira, Senhor, trabalhar em nossas vidas, que Ele não nos abandone, querido, que Ele venha nos disciplinar. E quando formos disciplinados por Deus, vamos reconhecer, vamos nos arrepender, vamos voltar à origem, ao primeiro amor, clamar a Deus pela alegria da salvação. E agora chegamos à nossa conclusão. Por um lado, a destruição de Jerusalém confirma a justiça e a soberania de Deus. Ele retribui a cada um conforme as obras. Ele dirige a história. Nenhum rei, nenhum império, nenhuma cidade é maior do que a vontade de Deus. Quando uma pessoa, uma liderança ou um povo decide viver em rebelião, cedo ou tarde colherá os frutos disso. Deus não fecha os olhos para isso. Este é um lado da história. Este é um lado que a lição ela está trabalhando, querido. Não importa se ele é líder, se ele é governador, se ele é o presidente, se ele é o rei, se ele é o imperador, não importa se ele é o primeiro-ministro, não importa. Deus está no controle de toda a história. Oremos pela nossa nação, oremos pelo nosso estado, oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso bairro, pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Mas ele não vai deixar do jeito que está acontecendo. Se há injustiça, se há uma indiferença, se pessoas não querem se arrepender, se a liderança, tanto eclesiástica como política, se tanto pessoas que não são cristãs e cristãs não ligarem para Deus, Deus irá nos julgar. Deus não fecha os olhos para sempre. Por outro lado, Deus também se vê a fidelidade de Deus ao seu povo e à sua palavra. Mesmo em meio ao juízo, Deus preserva e livra Jeremias, o profeta fiel. Isso aqui é muito importante. Zedequias é preso e cegado. Melhor dizendo, Zedequias, já Jeremias, foi livre e restaurado. Enquanto Zedequias termina cego, humilhado e cativo, Jeremias é protegido. Isso mostra que Deus distingue o que eles são fiéis, mesmo em tempos de crise. Além disso, o cativeiro não é o fim da história. Deus ainda tinha planos de restauração para ajudar. Esse também é o outro lado que a gente vai, de alguma maneira, até o final da lição, ver Deus restaurando o seu povo. Meus queridos, que esta lição seja um momento de reflexão, um momento de decisão. Precisamos decidir e escolher o caminho da vida, escolher o caminho estreito, escolher o caminho que é Jesus, escolher obedecer, escolher se arrepender, escolher a santidade, escolher a justiça de Deus, escolher fazer as obras de Deus. Que Deus em Cristo, querido, nos abençoe. Até o próxima lição. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, a Escola Bíblica Dominical e a classe de jovem especificamente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.